Caros amigos, o 16º domingo do tempo comum nos apresenta 3 parábolas, tiradas do Evangelho de São Mateus. Parábolas que são contadas por Jesus. A parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, que levé da massa. Na parábola do joio e do trigo, em determinado momento, um dos interlocutores da parábola, apresentada por Jesus, faz a seguinte pergunta: de onde vem o joio? Ora, o joio é símbolo da erva daninha. O joio e o trigo são ervas muito parecidas quando são pequenas. Então, os servos, quando fazem essa pergunta, eles estão diante desse contexto de uma plantação onde foi plantado o trigo, mas também tem joio. E eles querem tirar a todo custo já esse joio. Mas o dono da fazenda diz: olha, esperem, vocês podem confundir. Vocês podem arrancar trigo pensando que é joio. E deixem que cresçam, né? Esperem um pouco, tenham um pouco de paciência, tenham um pouco de discernimento. Vejam, essa pergunta de onde veio o joio é uma pergunta que todos nós fazemos, porque todos nós percebemos o joio, seja em nós, seja às vezes na nossa família, na sociedade, no mundo, na história. Esse joio que pode simbolizar o mal, né? Que pode se referir ao mal, alguma coisa que nós não compreendemos, aquilo que nós consideramos como algo talvez sombrio, obscuro, que ainda não está claro para nós. Então, esta pergunta ela é muito interessante. E até uma angústia pode ser um joio na nossa vida. E quando nós estamos angustiados, nós queremos a todo custo tirar essa angústia. Eu tenho aprendido que às vezes na vida a gente precisa também dar tempo, sentir angústia, perceber e aprender com esse sentimento. Mas não, nós vemos hoje na ditadura da felicidade, ninguém pode ficar triste, todo mundo tem que ficar muito bem, sobretudo nas redes sociais. Então nós queremos tirar tudo e quando nós fazemos isso, nós acabamos por sacrificar ou podemos cair na tentação de sacrificar o trigo. O tema central, se nós formos olhar bem, de modo especial para a parábola do trigo e do joio e do trigo, o tema central é a paciência de Deus. É a capacidade de clemência, de espera de Deus. Paciência conosco, paciência com a criação. Nada ficará impune, mas Deus vai fazer de tudo para quê? Para que nós nos voltemos para o seu coração. Muitas vezes nós primamos tanto pela perfeição, pela ordem, nós primamos tanto pela eficiência que nós sacrificamos muitos trigos, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida em família, seja na nossa vida em comunidade, na nossa vida em geral. E eu gostaria, para ilustrar isso que eu estou tentando dizer, eu gostaria de contar um testemunho, né, que aconteceu comigo, algo que aconteceu comigo. Quando eu era jovem padre, tinha apenas 2 anos e meio de padre, fui enviado para uma missão no sul, no centro do país. Quando lá cheguei, fui visitar as famílias e fiquei um tanto impressionado com o problema do alcoolismo. Mas fiquei ainda mais chocado quando nós fomos realizar a festa da paróquia e percebi que a paróquia vendia muita bebida alcoólica. A bebida em si a gente sabe não é o problema, mas é o uso que nós fazemos dela. Mas naquele contexto era um grande problema. E eu, então, no meu zelo exagerado e não tendo discernimento, não tendo paciência, não respeitando o processo da comunidade, ao invés de propor uma caminhada, uma conscientização para que futuramente, com o tempo, a gente pudesse tirar a bebida, eu já impus a minha vontade. Isso causou um desconforto enorme na nossa vida. Eu sacrifiquei muito da nossa convivência e foi um tempo muito difícil porque coincidiu com a morte da minha mãe. Então foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, essa época. E, claro, depois eu recuperei, a gente acabou de alguma forma se reconciliando, mas isso acabou provocando muitos desconfortos. Eu acabei sacrificando o bem maior que era a convivência, a capacidade de diálogo, de crescer juntos ali na comunidade. Ora, depois de alguns anos, fui fazer missões fora, em outros lugares, voltei para São Paulo e depois de um tempo assumi a primeira paróquia aqui em São Paulo. E para a minha não surpresa, eu já esperava, na festa também dessa paróquia era oferecido bebida alcoólica, vendida bebida alcoólica. A gente sabe que também em São Paulo tem esse problema, muito problema do alcoolismo, de modo especial nas nossas comunidades, mas no geral. Ora, também considerei isso como uma espécie de joio
Mas ao contrário aliás, propus para a comunidade que nós então não vendêssemos a bebida alcoólica na festa. A comunidade me ouviu, mas disse: padre, vamos fazer o seguinte, vamos esperar, vamos deixar que este ano aconteça com bebida alcoólica e no decorrer do próximo ano vamos fazer um trabalho de conscientização com a comunidade, preparando-a para a próxima festa. Bom, graças a Deus dessa vez eu escutei a comunidade, falei: tá bom, vamos fazer, vocês têm razão. Falei: não quero cair no mesmo erro, quero aprender com a experiência. O que aconteceu? Fizemos a festa, aconteceu, graças a Deus não aconteceu nada demais, mas depois da festa começamos a fazer um trabalho de conscientização. E foi algo maravilhoso, porque a comunidade foi abraçando, ela aos poucos foi sendo persuadida, ela se convenceu, né? Vencer juntos, nós vencemos juntos, nós chegamos à conclusão de que, de fato, no nosso contexto, alguns contextos talvez não tenha problema, mas no nosso contexto, bebida alcoólica e festa católica não combinam. E aí então eu tive a feliz surpresa de fazer a festa e ter muitos elogios. Algumas reclamações, porque sempre tem alguém que reclama, mas a maior parte das pessoas elogiou. E, para a nossa feliz surpresa, tivemos o mesmo lucro. Então, tudo isso eu conto esse testemunho para dizer que às vezes nós zelamos tanto por essa perfeição que nós acabamos por colocar a perder o trigo. O justo juiz é apresentado como aquele que é justo, mas que não abusa de seu poder, que tem clemência, que sabe esperar. É interessante que na parábola do joio e do trigo aparecem aqueles servos que querem a todo custo tirar o joio. Olha, essa parábola, quando Jesus a conta, ele a conta no contexto de uma religião instituída que se pautava pela lógica da exclusão. Então, era uma lógica onde as pessoas que seguissem a lei, que vivessem conforme aquele grupo que estava à frente da vida religiosa, aqueles que conseguissem viver, ok, eles eram acolhidos, eram incluídos, mas aqueles que não, então eles eram excluídos. Ora, Jesus ele se aproxima de todos aqueles que eram considerados pecadores públicos, que eram considerados pessoas de segunda categoria, os pobres, os leprosos. Ele se aproximava das crianças, falava com as mulheres, aqueles que eram considerados pecadores públicos. Então, Jesus ele está fazendo uma crítica a essa lógica de exclusão que marcava o seu tempo. Ele está dizendo: a lógica de Deus não é a lógica da exclusão, mas é a lógica da inclusão. Deus, embora nada ficará impune, nenhuma maldade ficará impune diante de Deus, mas Deus quer sempre que o pecador, que a pessoa, que o ser humano, ele se erga de suas cinzas, que ele cresça, que ele que não quer que ele seja condenado. Ora, ainda hoje nós temos pessoas assim. Hoje nós encontramos muitas pessoas que querem ser mais católicas do que todos os papas juntos. Frequentemente vemos pessoas que facilmente condenam, jogam no inferno. Pessoas que pensam que o único jeito de ser católico é o seu jeito. E olha, as outras parábolas falam do reino de Deus como uma realidade que começa muito simples, muito humilde, mas que toma uma proporção inimaginável. Ora, a igreja é sinal do reino de Deus, como vai dizer o Concílio Vaticano II. Ela é sinal desse reino de Deus. A igreja também começou muito humildemente. E ela é como esse grão de mostarda que começou muito pequenininho, mas que acabou se tornando uma grande hortaliça que acolhe aves de todos os cantos da terra. É uma bela imagem da igreja. Hoje a igreja, ela fala todas as línguas, ela está presente em todas as culturas e nós temos uma diversidade muito bonita dentro da igreja. E é isso que faz com que a igreja seja bonita. Agora não, nós temos algumas pessoas que são como esses servos exageradamente zelosos, que em nome do seu zelo, do seu moralismo, do seu puritanismo, acabam sacrificando aquilo que é trigo, aquilo que é coisa boa. Esses não prestam serviço a Deus. Ao contrário, o justo juiz, o dono da fazenda, ele diz: acalmem-se, deixem que as coisas cresçam juntos, porque vocês podem cair na tentação de confundir. Então vamos ter essa paciência. Eu quando falo dessas outras duas parábolas, porque a parábola do fermento também tem o mesmo significado, uma pequena porção de fermento que leveda toda a massa. Eu me lembro do exemplo da Santa Dulce dos Pobres. Ela começou o hospital que hoje é referência lá na Bahia. Ela começou aquele hospital num puleiro,
né, no puleiro do convento, ali no galinheiro, onde as irmãs tinham lá o lugar onde criavam as galinhas, e tomou uma proporção tão grande que hoje é referência, é vida, porque é isso que acontece com aqueles que se tornam sinais do Reino de Deus. A igreja é chamada a ser sinal de Reino de Deus, a igreja enquanto realidade ampla, mas a igreja que é cada um de nós na sua missão. Então Jesus rompe com essa lógica da exclusão. Ele mostra por essas parábolas, por esse gênero literário, que Deus é o justo juiz, é clemente, é bom e fiel, que nada ficará impune, mas que Deus ele sempre procura dar todas as oportunidades. E é muito interessante que, se a gente observar bem, a primeira leitura insiste sobre essa imagem do justo juiz. A segunda leitura, que é tirada do livro de Romanos, Romanos 8, fala da assistência do Espírito Santo. Nós precisamos, porque às vezes nós não sabemos discernir entre o que é joio e o que é trigo. Às vezes nós confundimos. Então, a assistência do Espírito Santo, pedir que Deus nos dê essa paciência, esse discernimento, para nós não arrancarmos o trigo pensando que é joio. Eu, na minha experiência de padre, eu já percebi uma coisa. Muitas coisas que eu considerava joio na minha vida, ou em torno de mim, na verdade eu percebi que era trigo, que é trigo. E muita coisa que eu pensava que era trigo, na verdade é joio. Tem muita coisa com uma, vamos assim, uma carapaça, ou sei lá, com uma vestimenta de religioso que na verdade é profano. E tem muita coisa que se apresenta como profano que na verdade tem mensagem de Deus. Então esse discernimento quem nos dá é o Espírito Santo. Ele que é o advogado, o nosso consolador, aquele que nos dá força. Então Deus é bom, clemente, fiel. Nada, nenhuma maldade ficará impune, mas Ele sempre quer que o pecador, que as pessoas, que o ser humano viva, que regue das suas cinzas e que jamais morra. Deus abençoe você e que cada um de nós possa ser como esse justo juiz.